Olá, retrospectivadores e retrospectivadoras, eu sou o Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje, como tá na retinha final e o ano passado vocês curtiram a nossa retrospectiva, aí eu decidi repetir para ver se a ideia cola de vez como uma tradição. Então vamos lá relembrar mês a mês os principais acontecimentos de 2022, sendo lançamentos, premiações e claro, as polêmicas e as fofocas do meio do cinema, porque a gente gosta, né? Então apenas mente... simbora! Nas telinhas estreou para conquistar o nosso coração com aquela abertura impulável a série da DC Pacificador. Quanto aos cinemas, eles voltaram propriamente em 2021, mas com as vacinações caminhando bem, foram recuperando o fôlego gradualmente ao longo do ano. E já em janeiro a gente pôde ver algumas estreias interessantes, como O Beco do Pesadelo, Sing 2, Pânico, Kingsman, A Origem e Eduardo e Mônica, o brasileiro, baseado na música lá do Legião Urbana. E fora das telas rolou uma velha e tradicional treta que vez ou outra pipoca por aí nas redes societies. Dublado versus legendado? O crítico de cinema e meu professor Pablo Vilaça fez o seguinte comentário no Twitter sobre o filme que os escolhidos do líder do BBB poderiam assistir uma vez por semana. Eles estão exibindo o filme dublado? Achei que o VIP ganhasse presente e não punição. Pronto, foi deflagrada a guerra de dublado versus legendado nos replies. Ele até tentou explicar porque não gosta de ver obras dubladas, inclusive eu vou deixar aqui na descrição um artigo que ele escreveu sobre o assunto, só que o Twitter é aquela bagunça que a gente conhece. Você responde um e aí vem 300 questionando a mesma coisa que já foi respondida. Aí os ânimos se exaltaram, apareceu a turma do xingamento, o Pablo, que parece ter uma queda por treta, devolveu atiçando, aí os dubladores entraram na rinha pra defender o próprio trampo. Mas Otávio, e qual é a sua opinião? Eu não gosto de ver série ou filme dublado. Procuro sempre ver com o som original. Ah, mas você gosta de dublado? Bom pra você. A única coisa que eu sou contra é com a falta de opção, seja no streaming ou no cinema. No mais, fica cada um com a sua preferência e vamos ser felizes. Em fevereiro, nos streamings, foi lançado o revival de O Massacre da Serra Elétrica, que não convenceu muito não, mas o grande destaque desse mês definitivamente foi a série de ficção científica cheia de mistérios e enigmas chamada Ruptura. E nos cinemas esse mês trouxe alguns filmes que estavam para estrear há bastante tempo, mas que foram adiados pela Pandemix até os estúdios encontrarem uma janelinha que permitisse um lucrinho razoável. Assim chegaram as telonas Morte no Nilo, Uncharted Fora do Mapa, Licorice Pizza e o filme Catástrofe Moonfall, que não é grandes coisas, mas acabou rendendo a seguinte pérola. Marvel, DC e Star Wars estão arruinando o cinema? Durante as entrevistas para promover Moonfall, o diretor Roland Emmerich disse que os filmes da Marvel, da DC e de Star Wars estão arruinando o cinema por impedirem o lançamento de ideias originais. Meio que já virou padrão que pelo menos uma vez por ano um diretor consagrado ataque os filmes de super-heróis, mas o que pesou aqui é que o tal diretor criticando a falta de originalidade foi justamente o Roland Emmerich, que é conhecido por Independence Day, Godzilla de 1998, O Dia Depois de Amanhã e 2012, que são todos filmes catástrofes com traminhas simples dedicadas apenas a chegar na destruição da Terra, ou seja, ele não seria um bom exemplo de ideias originais para falar isso que ele falou, né? Festival de Berlim. Em fevereiro também começaram os grandes festivais do ano. O primeiro foi o Festival de Berlim, que deu seu prêmio máximo, o Urso de Ouro, para o filme ítalo-hispânico Alcarrás, que acompanha a vida de uma família que cultiva pêssegos numa pequena vila da Catalunha, mas que tem o sustento ameaçado depois que o proprietário das terras morre e seu herdeiro decide vender a birosca toda. Ah, e o curta brasileiro Manhã de Domingo levou o Urso de Prata na categoria de melhor curta. Parabéns aí pra galera. Outro festival que aconteceu nesse mês foi o Descendants, que acontece em Park City, Utah, Estados Unidos. Nesse caso, o filme contemplado com a premiação máxima foi o suspense terror Nanny, que conta o seguinte: uma babá imigrante tenta montar uma nova vida em Nova York, enquanto cuida do filho de uma família rica. Mas ela é forçada a enfrentar uma verdade oculta que ameaça destruir seu sonho americano. Nas telinhas, março foi o mês do filme Red, Crescer é uma Fera, e das estreias das séries Halo, adaptação da famosa franquia de videogames de mesmo nome, e Cavaleiro da Lua no Disney Plus, sobre o super-herói da Marvel que ganha poderes de um deus egípcio. Mas dessa vez o destaque veio mesmo dos cinemas com o Batman. Além disso, chegaram também no Brasilis a animação Os Caras Malvados, a icônica bomba Morbius e os oscarizáveis Belfast, Drive My Car e A Pior Pessoa do Mundo. E falando em oscarizáveis, pela
Peladão Reluzente 2022. O melhor filme ficou com o Nem Lembro Mais, No Ritmo do Coração, que aqui no Brasil foi lançado no Prime Video, mas que é uma produção original da Apple TV Plus, que no primeiro ano concorrendo venceu e desbancou a Netflix patentando, ó. Mas enfim, ele conta a história de uma moça de uma família de surdos que queria cantar, mas seu pai pescador precisava dela para cuidar dos negócios de venda de peixes. E assim, não é que eu não goste, mas é que é um negocinho tão água com açúcar e esquecível, sabe? Enfim, vocês já sabem que a minha torcida era de Ataque dos Cães da Netflix. Pelo menos o prêmio de melhor direção ficou, sim, com sua diretora Jane Campion. Will Smith ficou com o prêmio de melhor ator por King Richard, Criando Campeãs, e melhor atriz foi para Jessica Chastain, por Os Olhos de Tammy Faye. Roteiro adaptado foi de No Ritmo do Coração e roteiro original foi de Belfast. Mas quem levou mais estatuetas na noite foi Duna, que saiu fazendo arrenca nos prêmios ditos técnicos. Foram 6 ao todo. Mas beleza, vamos lá. Sobre o Peladão Reluzente de 2022, não é bem isso que vocês lembram, né? Um maluco no pedaço odeia o Chris. Quando convidaram o comediante Chris Rock para apresentar a 94ª edição dos Academy Awards, era de se esperar uma série de piadas provocativas e infames. Mas já passando da metade do evento, tava tudo correndo bem. Até que o cidadão viu a atriz Jada Pinkett Smith sem cabelo e, não sabendo que ela sofria de alopécia, decidiu brincar dizendo que mal via a hora de ver a atriz em Até o Limite da Honra 2, fazendo referência ao fato da Demi Moore ter raspado a careca em Até o Limite da Honra de 1997. Will Smith, que é marido da Jada, até parecia ter rido nos primeiros instantes, mas provavelmente depois de ver a esposa incomodada, deixou o sangue ferver no estalar de dedos, caminhou elegantemente até o palco onde se encontrava o piadista e chablau! Quando voltou para seu assento, Will ainda berrou algumas coisas como "Keep my wife's name out your fucking mouth." I'm going to, okay? Greatest night in the history of television. Okay. Pois é, rapaziada, foi constrangedor, foi confuso, geral ficou perplexo sem saber se era real ou encenação. E ficou ainda mais estranho porque pouco depois o Will ainda voltou pro palco para receber o tão sonhado prêmio de melhor ator. Um momento que deveria ser de alegria acabou ficando estranho por causa de um descontrole. 2 dias depois ele veio a público e pediu desculpas pro Chris, pra academia e pro público. Mas ainda assim ele teve projetos engavetados ou cancelados, além de ser banido da premiação pelos próximos 10 anos sem poder sequer votar. Pelo menos ele não perdeu a estatueta e ainda pode ser indicado. Filme de Danilo Gentili acusado de pedofilia. Do nada do nadão, um pessoal aí descobriu que o filme de 2017 do Danilo Gentili, Como se tornar o pior aluno da escola, faz piada com um personagem pedófilo, interpretado pelo Fábio Porchat. E aí essa galera resolveu clamar ao governo para que o filme fosse censurado, banido, queimado, jogado pra Marte, sei lá o que eles queriam. E não é que o governo acatou, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, determinou que as plataformas que possuem o filme tirassem ele do catálogo. Doideira, né? É, mas deu em nada não. A censura foi cancelada e simplesmente ajeitaram a classificação indicativa de 16 para 18 anos. Tá certo. Correto. Mas sabe o que é mais curioso desse caso? É que quem fez esse alarde foi justamente a turma que vive reclamando do politicamente correto. E aí a gente se pergunta... Tá, mas o filme de 2017, por que eles só reclamaram agora? Então, tem alguns deles, inclusive alguns famosos aí, que elogiaram o filme naquela época e agora se fingiram de besta. Fica a dúvida aí no ar. O mês de abril chegou com a estreia da série Bel-Air, uma versão dramática da sitcom Um Maluco no Pedaço. E nos cinemas chegaram Sonic 2, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, Cidade Perdida e o nacional Medida Provisória. Mas o mês ficou mais marcado com o anúncio de 2 aposentadorias inesperadas. Bruce Willis e Jim Carrey anunciam a aposentadoria. Numa bateria de entrevistas de divulgação de Sonic 2, o ator e humorista de 60 anos Jim Carrey, #SouFã, anunciou que pretende encerrar a carreira para curtir mais a família e a vida longe dos holofotes. I've done enough. I am enough. Ele até brincou dizendo que se os anjos levarem para ele um roteiro escrito com tinta dourada, se fosse algo realmente importante para as pessoas verem, ele até poderia reconsiderar. Mas, do contrário, iria sim tirar um tempo para si. Curiosamente, eu participei dessa bateria de entrevistas e pude conversar um cadinho com ele antes dele parar, né? Se você ainda não viu, tem vídeo aqui no canal, dá uma conferida. Já o careca duro de matar Bruce Willis, de 67 anos, não queria parar, mas foi diagnosticado com afasia, uma doença neurológica que afeta a parte cognitiva e causa perda parcial ou total da capacidade de se expressar ou compreender a linguagem. E aí tudo se explicou do porquê ele tá fazendo tantos filmes
filmes mequetrefes nos últimos anos. Provavelmente está garantindo a aposentadoria de forma que não perca o padrão de vida. Em papéis que ele não precisa fazer muito, pois seu prestígio basta, não são filmes que exigem tanto, né? Só pra vocês terem noção, nos últimos 3 anos ele participou de 23 produções. Johnny Depp vs Amber Heard. A briga judicial entre o ex-casal Johnny Depp e Amber Heard teve o seu capítulo mais marcante em abril de 2022, quando teve início o julgamento que durou 6 semanas, ganhou intensa cobertura da mídia e transformou o tribunal num verdadeiro show de horrores. Pra quem não lembra, Amber acusou o ex-marido de abuso e violência doméstica. Por causa disso, Depp perdeu contratos, prestígio e respeito e, se sentindo prejudicado injustamente, processou a ex-cônjuge por difamação, pedindo 50 milhões de dólares. E num contragolpe, a Amber Heard processou de volta pedindo 100 milhões de dólares. Depp já havia perdido um processo há 2 anos no Reino Unido contra o jornal The Sun, que chamou ele de agressor de esposa. Porém, nesse novo processo de 2022, mesmo que o maior intuito do ator fosse expor o que teria acontecido realmente, ele ainda venceu o processo. Na verdade, ambos acabaram condenados a pagar multas por difamações mútuas. Só que Amber se saiu pior, tendo que pagar mais, já que suas declarações teriam gerado maior dano à carreira do Depp. Ela teria que desembolsar mais de 10 milhões de dólares para Depp, enquanto Depp precisaria pagar 2 milhões de dólares para ela. Mais recentemente, eles entraram num acordo, já que ela alegou que não teria como pagar o que foi determinado. E no mais, durante as audiências, a gente pôde ter noção de como a relação dos dois era uma coisa horrorosa de tóxica. Maio foi o mês dos filmões arrasa-quarteirões Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Top Gun Maverick, os cults O Homem do Norte, O Peso do Talento e A Medium, e a bomba Chamas da Vingança. Já na TV estreou o filme divertido Tico e Teco Defensores da Lei e a série Obi-Wan Kenobi, cheia de hype, mas que não animou os fãs e deu uma bela de uma flopada. No mais, que mês agitado, meus povos e minhas povas. Vem comigo. Doutor Estranho e Multiverso das Especulações. Doutor Estranho 2 estreou dividindo opiniões. O problema é que grande parte da frustração veio dos fãs que mergulharam demais em especulações de sites e canais que criam invencionices estapafúrdias justamente para atrair clique. O pessoal dizia que o ato final traria os Homens-Aranha de volta, os X-Men, o Quarteto Fantástico da Fox, o Deadpool e mais uma cabojada de personagem. E aí, como só teve aquela participação rápida dos Illuminati, e foi meio broxante para algumas pessoas, foi aquele chororô surreal. Não dá, né? Esse pessoal tem que começar a ver o filme pelo personagem que tá no título, talvez até pelo vilão, mas não por quem possa aparecer. Fora que, gente, ser surpreendido é tão bacana. Mas para isso é preciso ir pro cinema com a mente mais aberta, né? Ah, Otávio, mas eu não gostei desse filme e foi por outro motivo. Tá bom, então eu não tô falando de você aqui nesse tópico. Tô falando de quem criou expectativa excessiva e se frustrou. Só isso. Bagulhos Sinistros fez Kate Bush correr de volta ao topo da colina. A primeira parte da temporada 4 de Bagulhos Sinistros chegou após anos de espera para mostrar o confronto da gurizada contra o terrível Vecna. Mas o que acabou marcando essa parte 1 foi quando a pivetada descobriu que eles podiam escapar do sequestro psíquico do vilão se ouvissem sua música favorita. Então, quando o maldito tentou pegar a Max, qual era a música favorita dela? Running Up the Hill, da cantora Kate Bush. E menina, essa música tocou tanto que a galera se danou a buscar nos apps de áudio, fizeram tique-tique à exaustão, fazendo rapidamente essa música alcançar as primeiras posições das mais ouvidas. Um estouro viral de uma música lançada originalmente em 1985. Imagina a surpresa da Kate Bush ao saber do negócio desse. Festival de Cannes. Depois de praticamente 2 anos restrito pela Pandemics, o Festival de Cannes voltou da forma completa e presencial, e dessa vez inventaram de fazer uma nova categoria para um patrocinador oficial do festival, o Tic-Tic, que premiou os 3 melhores Tic-Tics inscritos no seu concurso de curtas com um din-din e uma viagem para Cannes. Houve chiado, viu? Dos mais tradicionais, mas ficou por isso mesmo. Além disso, como forma de retaliação à invasão russa na Ucrânia, Cannes decidiu banir as produções russas do festival. Alguns acusaram de censura, mas também ficou por isso mesmo. Fato é que o festival seguiu bonitinho e o filme multinacional Triângulo da Tristeza foi o grande vencedor da Palma de Ouro. Na trama, um cruzeiro de super ricos afunda, deixando alguns sobreviventes, incluindo algumas celebridades da moda. Mas eles ficam presos numa ilha, tendo que conhecer
como é a pindaíba. Defeitos especiais no trailer de She-Hulk. O primeiro vídeo promocional de She-Hulk foi lançado sugerindo um tom mais leve, bem-humorado e com foco no universo feminino, tal qual os quadrinhos da heroína. E se isso já era motivo para muito nhenhenhen de suposto fã que dizia que aquela não era a mulher Hulk de verdade, ou que estavam transformando o Hulk numa mulher, quando viram que o CGI estava incontestavelmente ruim, lascaram sarrafo. Pois é, de fato, o CGI do trailer era uma versão preliminar e estava realmente pavoroso. E quando a série estreou, apesar de ter melhorado bastante, ainda tinha alguns momentos um tanto esquisitos. Porém, muitos detratores aproveitaram esse deslize para quê? Para destilar ódio e tentar deslegitimar a série e suas pautas. E no fim das contas, a produção, já prevendo o impacto que teria, incorporou os fãs preconceituosos na trama, retratando eles como vilões machistas merecedores de muito deboche. Não acho que a série seja incrível ou imperdível, mas pra mim funcionou como um dropzinho semanal de endorfina. Baboquinha, mais curtinho, leve e engraçadinho pra ver despretensiosamente. Quanto aos deboches e a trama se comunicando com o mundo exterior dessa forma, foram aí um atrativo à parte. Com o início das férias de meio de ano, os cinemas foram bombardeados com grandes produções para toda a família, como Jurassic World Dominion, Lightyear, Minions 2, A Origem de Gru. E teve também o queridinho Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Agora, nos streamings estreou as séries Miss Marvel e The Bear, assim como a terceira temporada de The Boys. O Beijo de Lightyear. O filme que fez com que o menino Andy de Toy Story ficasse fissurado pelo personagem Buzz Lightyear estreou nos cinemas e acabou chamando mais atenção por conta das polêmicas do que por sua qualidade. É que o filme tem uma breve cena em que duas personagens casadas dão um mero beijinho, praticamente um selinho, gente. Claro que nesse mundo que a gente vive, tudo bem as crianças verem violência, romances melosos héteros, beijos roubados de caras em moças inconscientes, mas um selinho lésbico, aí não pode não. Por isso a cena foi cortada em países como Arábia Saudita, Emirados Árabes e Malásia, onde ainda há muito preconceito e alguns até criminalizam outras orientações sexuais que não sejam a heterossexual. Mas você pensa que isso é coisa lá de longe? Não. Por aqui no Ocidente o filme também foi muito alvo de xingamento, reclamação e boicote. E sabe o que é pior? A cena é tão inofensiva e rapidinha que se não fosse essa palhaçada, essa patuscada, essa pantomima, essa pataquada, seria só mais uma cena de rotina familiar como qualquer outra. Em julho também não faltou conteúdo pra gente conferir, olha só. Nas telinhas apareceu o filme de espionagem Agente Oculto e mais uma adaptação de Resident Evil, dessa vez como série, mas era melhor que não tivessem feito porque tragédia. E no cinema chegaram Thor, Amor e Trovão, que mais desapontou do que agradou, a biografia musical Elvis, o terror O Telefone Preto e a animação familiar DC Liga dos Super Pets. David Zaslav cancela Batgirl. Em 2022, a Warner contratou um tal de David Zaslav como o novo CEO para que ele gerisse os gastos desenfreados da empresa e também gerisse as grandes franquias do estúdio. Então, para começar a arrumar a casa, Zaslav chocou os fãs da DC ao simplesmente cancelar o filme da Batgirl, que se não estava pronto, estava praticamente. Foi uma decisão, se não inédita, muito rara na indústria e muito inesperada, já que a produção custou 90 milhões de dólares e tinha um elenco liderado por Leslie Grace e Brendan Fraser empolgadaços, compartilhando imagens dos bastidores. Mas o novo CEO entendeu que, por um lado, o filme era grande demais para ser lançado na HBO Max e, por outro, não teria apelo suficiente para ser lançado nos cinemas. Então, para evitar mais prejuízos com taxação de impostos, mandou cancelar a birosca toda. E dizem ainda que ele teria mandado apagar e destruir qualquer material relacionado ao filme para evitar vazamentos e até uma eventual campanha virtual, tal qual aconteceu com o Snyder Cut da Liga da Justiça. Na minha opinião, acho que ele só guardou numa gavetinha secreta porque vai que ele precisa. O pessoal até temeu que o mesmo acontecesse com o filme do Besouro Azul e o The Flash, que estão praticamente só esperando o dia do lançamento também. Mas nesses filmes ele não mexeu não e os lançamentos seguem agendados, assim como o Aquaman 2. Só que essa novela da DC não terminou e tiveram novos capítulos ainda em 2022. Aguenta aí que já a gente chega lá. Marvel explora artistas de CGI? Com a estreia de Thor, Amor e Trovão, o fim de Miss Marvel se aproximando e os novos trailers de Mulher Hulk surgindo, a questão do CGI começou a ficar insustentável. Sem saber o que se passava nos bastidores, os fãs abusados começaram a xingar o elo mais fraco, que é quem? A galera de efeitos visuais. Diante disso, funcionários de empresas que prestam serviço à Marvel deram
entrevistas anônimas e começaram a se manifestar para esclarecer o que acontece nesse meio. Então, como as obras da Marvel requerem cada vez mais efeitos de computação gráfica e o estúdio aumentou o número de produções ao ingressar também no mundo das séries, a batata quente acaba explodindo nas mãos dos editores, que precisam lidar com uma demanda cada vez maior de trabalho em um período de tempo cada vez menor. E isso, obviamente, tem gerado muito estresse e desgaste nesses artistas. Até porque se eles falham ou não correspondem aos prazos apertados, acabam queimados na indústria. Mas, Otávio, então a solução não seria dividir o trabalho? Teoricamente sim, mas na prática nem sempre isso é possível, pois a grana nem sempre é tão alta para ser dividida tanto assim, e a divisão de trabalho ainda costuma gerar um outro probleminha, que é a incongruência de forma, estilo e qualidade. Fora que os artistas de efeitos não costumam ter acesso aos diretores de fotografia e muito menos aos diretores. Aí eles mesmos acabam criando muita coisa. E sempre trabalhando no laço, eles tentam enviar uma ideia não finalizada para os diretores terem uma ideia de para onde as coisas estão indo, mas aí alguns diretores sem imaginação pedem para ver o trabalho acabado para só então avaliar. E quando eles decidem mudar tudo, deixam os editores ainda mais apertados. Por causa disso tudo, é comum a gente ver num filme um CGI maravilhoso e no minuto seguinte algo que não combina. Isso se não parecer um efeito feio e apressado, porque às vezes é apressado mesmo. Então, para concluir, eu deixo uma frase que eu costumo ouvir o Gaveta falar, que é a seguinte: 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Pense nisso da próxima vez que quiser xingar um editor de efeito visual. Top Gun Maverick é top. Esse também foi um mês em que Tom Cruise, aos 60 anos, alcançou um recorde na sua carreira. Seu esforço para que Top Gun Maverick fosse lançado exclusivamente nos cinemas foi recompensado em julho, quando o filme superou a marca de 1,4 bilhão de dólares nas bilhetérias mundiais, a maior de sua carreira até então, além de superar a bilheteria de Titanic no Estados Unidos e ser a maior bilheteria estadunidense da história da Paramount. Ah, e não foi só lá não, nenhum outro filme da Paramount fez mais dinheiro no Brasil como esse aqui. E realmente foi uma experiência muito diferenciada poder ver esse filme no telão, com aquele som estourando, coisa linda. Bola dentro do tio Cruise. Agosto foi um mês agitado nas telinhas por causa de grandes lançamentos como o filme O Predador, a Caçada, as novas séries A Casa do Dragão, Sandman e She-Hulk, Defensora de Heróis, e pelo maravilhoso final da série Better Call Saul. Nos cinemas, os destaques foram Trem-Bala, A Fera, X, A Marca da Morte, Não Olhe e o escolhido para representar o Brasil no Careca de Ouro, Marte 1. Infelizmente não deu e ele foi eliminado na peneira do top 15. Não que tenha faltado qualidade, só faltou campanha mesmo por falta de din-din. As desculpas tardias do Oscar a Sachin Littlefeather. Fora das telas, a Academia do Peladão Reluzente, quase 50 anos depois, resolveu finalmente pedir desculpas pela humilhação e as vaias que a atriz e ativista indígena Sachin Littlefeather recebeu ao ir ao palco a pedido do Marlon Brando para recusar o Oscar de melhor ator por O Poderoso Chefão, ato que foi feito em protesto ao tratamento que Hollywood Sons dava aos povos nativos americanos. Ela ironizou o pedido de desculpas, que demorou quase meio século para acontecer, mas reconheceu que já era um avanço. Infelizmente, 2 meses depois, ela viria a falecer aos 76 anos. A Resistência de Medida Provisória. Lançado em abril nos cinemas, Medida Provisória chegou a agosto com mais de 18 semanas em cartaz, fazendo dele o filme nacional ficar mais tempo em exibição por aqui em terras brasileiras. Essa marca acabou sendo uma resposta da produção aos boicotes que teriam acontecido por parte da Ancine, com atrasos na liberação do projeto para estrear em circuito nacional e com membros do governo fazendo campanha contra o longa em suas redes sociais. DiCaprio e as novinhas. Depois de 5 anos juntos com a modelo Camila Morrone, de 25 anos, o ator Leonardo DiCaprio, de 47, terminou o namoro e isso acendeu nas internet a teoria de que ele não consegue ficar com a mulher depois que ela passa dos 25 anos. E o pior de tudo é que a galera zoeira fez até um gráfico pra zoar o ator e realmente dá pra ver que ele não consegue ficar com alguém depois de atingir os 25, gente. Mas e aí, eu deixo pra vocês, seria coincidência ou não? Setembro trouxe as séries Anéis de Poder, Dahmer, um canibal americano e Andor. Já nos cinemas apareceram Man, A Órfã 2, A Mulher Rei, Sorria, A Queda e Não Se Preocupe, Querida. Quanto a esse último, quem dera sua trama e narrativa tivessem chamado tanta atenção quanto as fofocas dos bastidores, porque olha, se preocupe sim, querida. A atriz e diretora Olivia Wilde tinha um longo relacionamento com o ator Jason Sudeikis, inclusive com 2 filhos, um de 6 e outro de 8. Porém, ao que parece, depois que começaram as gravations de Não Se Preocupe, Querida, a relação começou a desandar porque
porque Olivia teria encontrado uma nova pessoa que fizesse seus olhinhos brilharem. Quem é essa pessoa? O cantor e ator Harry Styles, que estava coestrelando Não Se Preocupe Querida. Ela diz que o relacionamento entre ela e o Jason terminou muito antes desse affair, mas pelo que a babá contou e mostrou de conversas, talvez a Olivia tenha terminado na mente e só esqueceu de comunicar ao Jason porque ele se sentiu traído sim, sofreu pra caboges e até se jogou na frente do carro da futura ex-mulher para impedir que ela fosse se encontrar com Harry. Um baita de um bafafá, gente. Bom, sobre esse affair aí foi isso, mas tem mais sobre a Olivia. O ator Shia LaBeouf estava contratado para participar de Não Se Preocupe Querida no papel que viria a ser do Harry Styles, mas ele caiu fora. Novamente a gente tem aqui duas versões. Olivia diz que admirava o trabalho do Shia, mas que ele tinha um estilo de atuação combativo e que não correspondia à forma como ela dirige e que ela julga ser seguro pro elenco. Então, para preservar os demais atores, sobretudo a atriz que estava protagonizando a Florence Pugh, ela teria demitido o Shia. Aí o Shia ouviu essa história e ficou: Como é que é, minha filha? Então procurou a Variety para dar a sua versão de que tinha saído por vontade própria, porque o elenco não tinha tempo para ensaiar como ele gostaria, e ele chegou a mostrar conversas que teve com a Olivia, nas quais ela até tinha pedido para que ele reconsiderasse a saída, olha aí. E acabou sobre a Olivia? Nananina não. Também rolou alguma coisa com a estrela do filme, a atriz Florence Pugh, já que essa estava estranhamente ausente na campanha de divulgação do filme e quando ia, mantinha distância da Olivia. O que aconteceu entre elas? Rumores dizem que rolaram desentendimentos no set e que a diretora teria ironizado a atriz em mensagens de texto para outras pessoas e acabou vazando para ela. Outros dizem que elas teriam brigado porque desde que começou o relacionamento com Harry Styles, Olivia só tinha olhos para ele e não estava se empenhando tanto na direção, fazendo com que a própria Florence Pugh tivesse que dirigir várias das próprias cenas diante da distração da diretora. Olivia desmentiu que tenha treta entre elas e até onde a gente sabe, Florence não se manifestou. Então, o que a gente tem é isso aí, rumores. Festival de Veneza. O 79º Festival de Veneza aconteceu de 31 de agosto a 10 de setembro em Lido, na Itália. E o vencedor do Leão de Ouro foi o documentário All the Beauty and the Bloodshed, que acompanha a vida da artista e ativista Nan Goldin na sua luta para responsabilizar a família Sackler pela epidemia de opioides que causou muitas mortes no Estados Unidos. Já o Festival de Toronto aconteceu entre 8 de setembro e 18 de setembro em Coité do Noia, não, em Toronto, no Canadá. E deu seu prêmio máximo a Os Fabelmans, novo filme do tio Spielberg, que conta o seguinte: crescendo no Arizona na era pós-Segunda Guerra Mundial, um jovem se apaixona por filmes e começa a fazer suas próprias obras em casa. Então, quando descobre um segredo de família devastador, ele decide explorar como o poder dos filmes nos ajuda a enxergar a verdade sobre os outros e sobre nós mesmos. História vagamente baseada na própria infância do Steven Spielberg. O mês do Halloween veio nas telonas cheião, com Amsterdã, Morte, 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 Mais Que Amigos, Halloween Ends, Adão Negro e Convite Maldito. Já nos streamings foram lançados os filmes de terror Hellraiser e Noites Brutais. E no fim do mês rolou aqui no canal a nossa já tradicional premiação dos melhores do ano do terror. O Grande Prêmio dos Horrores numa live especial com Jetro, Lucas Maia e Nerd Rabugento. Se você não viu, dá uma conferida lá que a gente fala bastante dos filmes de terror desse ano. Chris Hemsworth anuncia pausa. O carismático Chris Hemsworth, imortalizado nos cinemas como o Thor, fez um teste genético para interpretar um novo personagem e descobriu que tem uma predisposição fora do comum para desenvolver o mal de Alzheimer, que é uma doença degenerativa marcada pela perda da memória. Chocado e muito triste, o ator decidiu dar uma pausa na carreira para refletir sobre a sua existência e aproveitar mais a vida com a família. Quanto tempo vai durar essa pausa a gente não sabe, mas torce para que ele volte logo e que ele não tenha esse problema no futuro. Sai Walter Hamada e entra James Gunn na DC. Além da Warner ganhar um novo CEO, também houve uma dança das cadeiras internamente no comando da DC Studios. O polêmico ex-presidente Walter Hamada, que foi acusado diversas vezes de racismo pelo ator Ray Fisher, pediu pra sair. Os fãs celebraram, porque o universo DC tava uma verdadeira várzea, com filmes que se conectam, outros que não conectam, aí conectam mais ou menos, aquela loucura, né? E a notícia parece ter melhorado quando os executivos da Warner convidaram James Gunn pra comandar a DC Studios. E uma notícia inicialmente boa, porque ele se mostrou um grande conhecedor do universo DC. E as
novidades sobre mudanças já começaram a pipocar. Ao que parece, ele pretende reiniciar o universo estendido DC, o que só deve começar após o lançamento de Aquaman 2, porque é um filme que vem da gestão anterior. Mas também a gente não sabe se eles vão mudar alguma coisa para adaptar aos novos planos, que estão sendo feitos a longo prazo com eventuais reescalações de elenco e diretores. Tanto que rolaram notícias de que Henry Cavill não voltaria como Superman, que deve contemplar um ator mais jovem para mostrar o Homem de Aço no início de carreira. Quem também teria caído fora por não ter suas ideias aprovadas foi Patty Jenkins, diretora dos 2 filmes da Mulher Maravilha e que voltaria no Mulher Maravilha 3. Gal Gadot não parece ter sido dispensada, então vamos ver. E boatos dizem também que Jason Momoa deixaria o papel do Aquaman e assumiria o personagem Lobo, por quem ele já teria demonstrado apreço. Enfim, muitos boatos frescos por enquanto, vamos operar um tico mais para confirmar tudo. Em novembro, as telonas estrearam A Luz do Demônio, Pantera Negra Wakanda para Sempre, Mundo Estranho e Força Bruta. Filme de ação coreano que parece que é top. Já as telinhas nos apresentaram 2 séries de sucesso imediato, 1899 e Wandinha. E aconteceu também finalmente o final da série The Walking Dead, que estava no ar desde 2010, só enrolando e empurrando com a barriga. 1899 plagiou uma brasileira? A série 1899 estreou na Netflix e seguiu os passos de Dark, série anterior desses mesmos realizadores, ao levantar muitos mistérios e enigmas que engajaram o público nas redes sociais. Porém, os holofotes se viraram de repente para a quadrinista brasileira Mary Cagnin, quando ela publicou uma acusação de que a série teria copiado uma obra sua de 2016. Então fez uma compilação de postagens enumerando as semelhanças, mas não parece ter havido um consenso entre os leitores dessa postagem não. Muitos apoiaram a iniciativa da autora, dizendo que ela tem que mesmo procurar os direitos dela, e de fato se ela se acha lesada tem mais que procurar mesmo, enquanto outros que diziam conhecer as 2 obras disseram que os pontos de semelhança eram detalhes pequenos e superficiais e que as obras seguiam por rumos completamente diferentes. A autora se defendeu dizendo que é muito fácil, em 12 horas de série, diluir todas as referências, mas que a essência do que ela criou tá lá na série. Instaurada a polêmica, o pessoal foi cobrar dos realizadores e logo eles se manifestaram alegando indignados que sequer conheciam o trabalho da Mary Cagnin. Já eu acho que eu não sei de nada porque eu não conheci nenhuma das 2 obras, então não sou capaz de opinar. Nos streamings, os destaques de dezembro foram as séries Willow e The Witcher: A Origem, e o filme Onion Glass, O Mistério Knives Out. Já nos cinemas, os destaques foram O Menu, Noite Infeliz, Até os Ossos, After Sun, Avatar: O Caminho da Água e Terrifier 2, que deve estar estreando nesse dia aqui que eu tô lançando esse vídeo. E para acabar o nosso vídeo, temos uma última notícia que não aconteceu exatamente em dezembro, mas como aconteceu se estendendo ao longo de todo o ano, eu acho que vale resumir aqui. Precisamos falar sobre o Ezra. Ezra Miller surgiu como um dos atores mais promissores de sua geração, mas a partir de 2019, algo mudou e ele passou a se envolver numa cabojada de encrencas. Ao que parece, o primeiro evento aconteceu nos bastidores da série Asking for It, quando ele passou a ir gravar fedendo e chegou a cuspir no chão e nas outras pessoas. Em 2020, quando integrou um culto na Islândia, passou a andar descalço e isso gerava feridas nos pés e ele tava andando por aí assim mesmo. Nesse período ele chegou a agredir uma fã e ainda arrumou uma briga de bar. Mas foi em 2022 que a vaca foi realmente pro brejo. Em janeiro ele publicou um vídeo ameaçando matar membros da seita racista Ku Klux Klan. Assim, a ameaça de morte é meio pesado, mas como foi pra racista, a gente até entende a parte do ódio. Mas, em fevereiro, ele foi acusado de assediar uma mulher na Alemanha. No mesmo mês, apontou uma arma para um homem e sua esposa num encontro de amigos, enquanto dizia que a mulher era uma bruxa e que o filho deles, de 11 anos, era uma alma iluminada e que ele poderia ser seu guia. Após esse absurdo, o casal conseguiu uma medida protetiva impedindo que o ator se aproximasse novamente da criança. Em março, no Havaí, o ator ficou revoltado com as pessoas cantando num karaokê e começou a xingar e a arremessar objetos até começar uma briga. Pela primeira vez, foi preso e justificou dizendo que fez isso para promover uma arte NFT. Passou 3 semanas vendo o sol nascendo do quadrado e foi solto. Só que mais tarde invadiu o quarto de um casal e ameaçou matar eles. Medida protetiva concedida a esse casal também. Depois ele foi a uma festa e arremessou uma cadeira na cabeça de uma jovem. Mais chilindró. Aí foi solto. Em junho, outro casal pediu medida protetiva e processou o ator por aliciamento de menores, já que Ezra teria manipulado e agredido a filha deles quando ela era ainda menor de idade. Em janeiro desse ano, inclusive, ele teria convivido com essa
essa moça de 18 anos sem dar alimentação apropriada, roupas limpas e acesso a celular, carteira de motorista e chaves do carro. Parece que estava impedindo ela de sair de casa. Em junho, em Vermont, Ezra se envolveu numa briga com uma mulher de 25 anos e seus 3 filhos que estavam acolhidos no rancho do ator. Segundo as denúncias, Miller mantinha as crianças em meio a armas, álcool e a ervinha danada. Em agosto, ele foi processado por invadir uma residência vizinha para furtar bebidas. Em setembro, amigos pessoais disseram... Não para, é isso mesmo. Em setembro, amigos pessoais disseram que ele estava irreconhecível e que vivia um alto culto em seu rancho em Vermont, onde venerava estátuas de si mesmo vestido de Flash. E agora, em novembro, Ezra começou a ser julgado pelo tal furto de bebidas e sabe-se lá porque dessa vez ele pode pegar uma longa pena de prisão. A única vez que o ator se pronunciou sobre todas essas polêmicas foi em agosto, quando emitiu uma nota dizendo que estava passando por um momento de crise interna, pediu desculpas a quem pudesse ter ofendido e disse que procuraria ajuda para resolver a questão de sua saúde mental. E assim a gente espera que ele faça antes que acabe cometendo algo pior. O vídeo foi longo, bastante coisa, bastante treta, bastante informação, bastante notícia, bastante treves. E é isso aí. Então é isso, mais um Super 8 Retrospectivento tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima aí. Aguenta aí que a gente ainda vai ter um vídeo este ano no dia 31, que é o quê? Nossa lista de 64 melhores filmes de 2022. Então, se liga. Tchau!